É no gramado em que a luta o aguarda. Fala, porcada! Bom dia, boa tarde, boa noite, sociedade. Não sei que horas você está vendo o quadro, que você sabe toda terça e quinta aqui no canal do Massa. O MM está no ar, no ar para vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal. Nós vamos falar de quais temas hoje? A nota oficial do Palmeiras, o jogo contra o Vitória. Vamos falar também do que disse o Abel sobre o ano e contratações. E é isso, são temas que eu acho importantes para ouvir a opinião do Diego, para a gente conversar também por aqui, certo? Senta o dedo no like, se inscreve, por favor, aqui e no canal do Diego também, beleza? Vamos nessa! Fala, garoto, tudo bem? Tudo bem, Vitória você? justa para mim. Vamos lá. Vitória justa, cartões justos. Ponto. Quero te ouvir. Massa, vitória justa. Acho que o Palmeiras já estava jogando um bom futebol antes. Parece que os três zagueiros vieram para ficar, pelo menos em algumas circunstâncias, né? Acho que contra equipes de bloco mais baixo vai acabar acontecendo isso, né? O Palmeiras ganha um fluxo maior de troca de passe. Agora, contra os cartões, sendo bem honesto, o do Maurício eu entendo até o questionamento, né? Eu acho que se por acaso, nos critérios da arbitragem brasileira, diante das outras decisões de árbitros que a gente já viu no Brasil, se revisasse para vermelho, eu não acharia o fim do mundo. Tô sendo muito honesto. Assim como o Uhum. amarelo tá longe de ser o fim do mundo também. Eu acho que é um lance interpretativo, é completamente interpretativo, né? Porque como é que você vai definir o dolo do cara? Como é que você vai definir? Não tem muito como fazer isso. A interpretação, eu acho que a interpretação foi totalmente correta. Mas eu entendo haver margem para outras interpretações. Agora, as do Vitória são inquestionáveis, né? Por mais que, pegou na bola primeiro. Pô, não é futebol de botão, que discutimos aqui agora há pouco, inclusive futebol de botão, né? Que meu filho tá aprendendo a jogar. Encostou na bola primeiro, então não é falta. Não existe isso. Você encosta na bola, depois você acerta com a trava da chuteira a panturrilha do outro jogador, ou a canela do jogador, é vermelho. Daquela maneira como foi, jogo muito brusco, não tem o que falar. Quanto ao vermelho do Luan Cândido, quer reclamar do quê, sabe assim? Então, o curioso, Massa, é que o próprio pronunciamento do presidente do Vitória depois do jogo, que ele vai lá dizer que papapá, pipipopó, ele mesmo fala, foi intencional, não foi, mas os 8 pontos. Então, peraí, não foi intencional, você tá abrindo essa brecha? Então acabou. O seu discurso anulou o seu próprio discurso, cara. Porque se você tá dizendo que não foi, você mesmo está dizendo que não foi intencional, não tem discussão. Perfeito. Bom, depois do jogo, né? Depois da vitória do Palmeiras, aquela gritaria menor agora, porque o Flamengo tá numa situação ali, né? Estranha. Então parece que há uma divisão lá. Putz, como é que a gente vai reclamar da arbitragem, do jogo que não é nosso, sendo que no Flamengo, o Flamengo não ganhou os dois jogos que poderia ganhar, diminui mais aí a diferença. Cara, você ouviu a declaração do Boto? Não ouvi. Nossa, Não, confesso, eu evito ouvir tudo que sai da boca desse não. senhor aí. Calma aí, vou pôr pra você. Ó, ouve aí. O que que foi, Boto? Ah, não é o Boto, rapaz, é o Flipper. Lembra do Flipper, o Oh, golfinho? lembro. É parecido, eles são É primos. O que que primos, é? primos. Primos, né? Tá bom. Então tá bom, olha, a Sociedade Esportiva Palmeiras então divulgou uma nota oficial, como tá fazendo e bem feito, percebeu o que aconteceu o ano passado, a gente vai pôr na tela aqui, eu vou ler para vocês, vamos colocar os lances e tudo, como é na íntegra a nota oficial. Não é a primeira vez, e certamente não será a última, com certeza, digo eu, que em nome da verdade precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória legítima obtida dentro de campo pelos atletas do Palmeiras, diz a nota. Vamos embora, vamos nessa. Próxima página. Vamos nos ater aos fatos ocorridos na partida em Salvador. Note no vídeo a seguir que o braço do meia Maurício acertou o rosto do zagueiro Kaká, razão pela qual o camisa 18 do Palmeiras foi advertido com cartão amarelo. Não houve, contudo, força ou movimento adicional que justificasse uma recomendação do VAR para a expulsão. Próxima, bora.
olha aí, ó, o lance para vocês, tá? O lance do Maurício, para mim, não para mim é imprudência, não é um lance de desmedida violência. Fica claro para mim, né? Vocês sabem que eu, quando o erro é a favor do Palmeiras, eu falo e apanho pra caramba aqui. Então, segue o jogo, ó, vamos lá. Vamos para a nota oficial. Aqui foi diferente da entrada sofrida completamente pelo atacante Arias, que resultou na expulsão do zagueiro Kaká. Observe que o carrinho do Vitória atingiu com violência a perna do colombiano, colocando em risco a sua integridade física. Se alguém tem dúvidas sobre a intensidade da infração, veja na próxima tela como ficou a perna do atacante, do jogador do Palmeiras, e aí tem a canela do Arias toda marcada e tal, né? Com a entrada do Kaká. Segue a nota, minha gente. Vamos lá. Tempo e dinheiro mais incompreensíveis, porém, são as reclamações sobre um pênalti. Cara, que esse pênalti é patético. Eu vou até. Vamos botar o vídeo, que é um negócio ridículo com um jogador que simula o lance, né? Olha lá, olha lá. Nem encosta no cara, o cara já tá desmanchando, não foi pênalti. Segue o jogo. E teve cotovelada no Sousa também, que ninguém mostrou, mas vamos embora para a nota oficial, viu? Vamos nessa. A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na era dos pontos corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição até o momento, o que comprova a competência do trabalho desenvolvido pelos profissionais do Palmeiras na atual temporada. Bora! Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos. Beleza? Avante palestra. Bom, o Abel falou depois do jogo sobre o histórico do Luan Cândido e ele se referiu a um jogador que colocou o dedo do meio quando foi. Não lembro se ele foi substituído ou foi expulso num jogo do Red Bull Bragantino, né? Pois o Vitória agora reagiu e a nota do Vitória diz o seguinte: vou ler para você. O Vitória vem a público expressar indignação diante das declarações proferidas pelo treinador Abel Ferreira durante a entrevista coletiva após a partida da última quarta-feira, nas quais questiona o caráter do nosso atleta Luan Cândido. Conhece o histórico do Luan? Aspas. Conhece o histórico dele? Disse Abel Ferreira. O atleta Luan Cândido estreou no profissionalmente em 2020. Desde então, acumula 6 expulsões em 6 anos de carreira, o que corresponde a uma média de 1 expulsão por temporada, sendo 4 diretas e 2 por 2 cartões amarelos. Tratando-se de um defensor, trata-se de um número considerado baixo. Durante o mesmo período, Abel Ferreira acumula 13 expulsões em jogos oficiais, um número que representa mais do que o dobro da quantidade registrada pelo atleta Luan Cândido, certo? E principalmente parte de um profissional, Abel Ferreira, que deveria servir de exemplo para os seus jogadores. O Vitória defende que a arbitragem do futebol brasileiro deve ser aprimorada e profissionalizada, para que todos os clubes deixem de sofrer com atuações equivocadas que acabam prejudicando projetos inteiros. Por isso, causa-nos estranheza que o senhor Abel Ferreira considere um lance claro de agressão como algo no limite. E por fim, reiteramos a confiança no caráter, na conduta profissional e integridade do Luan Cândido e Biriri Bororó. O Abel se referiu ao Luan Cândido no dia que ele meteu o dedo do meio lá, como eu citei aqui, e não me parece que ao caráter, certo? Uhum. E tá aí, os lados estão postos, o Palmeiras está correto e o Palmeiras não pode ficar calado, né? Para que não aconteça o que aconteceu no ano passado. Diego, quero te ouvir. Eu achei que quando o Abel falou do Luan Cândido especificamente ali também, ele podia ter ficado quieto. Não tem, eu acho que o técnico tem que ficar falando jogador do outro time, assim, não cabe, não cabe. Mas também o que ele falou, eu entendo o que ele tá falando, acho desnecessário, entendo o que ele tá falando. O Luan Cândido que tem 4 expulsões na carreira, 2 contra o Palmeiras, clube no qual ele foi formado, vale sempre lembrar. Eu acho que quando fala de histórico, o Abel tá falando de coisas de bastidores, aí ele não tava no clube na época do Luan Cândido, ele chega depois, mas possivelmente ele deve ter ouvido alguma coisa sobre o Luan Cândido lá, que a gente não sabe o que é, fez cometer alguma inconfidência ali. Não precisava falar do cara. Sobre a nota, de modo geral, achei o tom muito bom do Palmeiras colocar.
muito bom também falar do pênalti, mas acho que o pênalti nem estava sendo falado, né? Era mais das da expulsão, mas eu não vi muita gente falar do pênalti, não. Era mais das expulsões, né? Aliás, principalmente da não expulsão. Eu acho curioso que o Vitória não contestou a expulsão, né, cara? As expulsões do quais eles foram alvo ali. Ele não vi muita gente falar da expulsão do Kaká. Tanto que quando o Luan Cândido é expulso, o gesto que você vê o Jair Ventura fazer é cotovelo pode, cotovelo pode. Eles queriam que o Maurício tivesse sido expulso. E repito, se o VAR tivesse revisado, eu não ia achar o fim do mundo. Não ia achar o fim do mundo. Porque de fato acerta o cara. Poderia falar, não, ele foi um dolo eventual, ele assumiu o risco de atingir o jogador quando ele faz assim. Porque o futebol, a regra, ela é muito interpretativa. Então você consegue achar maneiras de corroborar quase qualquer argumento quando é questão de falta, de amarelo, de vermelho, porque as mesmas palavras pode ser usadas, a mesma cena você pode dizer duas coisas sobre ela. Você pode dizer assim, não, mas veja só, o Maurício ele não levanta o braço, mantém na linha da altura, ele está se protegendo do contato, blá, blá, blá. Essa é uma metade da história. Outra metade ele ergueu o braço um pouco acima, ele sabe que o jogador está vindo, ele sabe que vai bater. Tem mil coisas que você pode dizer sobre a mesma questão. Então, a do Maurício, se quiser falar que poderia ser vermelho, eu acho que não, acho que a decisão foi correta. Depois de rever muitas vezes, rever por outros ângulos, para mim ficou bem claro que a decisão foi correta. Contudo, as do Vitória não tem questionamento. Não tem que questionar. E eu acho que o Abel não precisava ter falado nada. Acho que o Abel gastou o latim dele à toa falando de um jogador muito insignificante do futebol brasileiro. Então eu acho que o cara que é super ressentido com o Palmeiras, da outra vez que ele foi expulso jogando pelo Palmeiras, se não me engano, acho que foi um dos primeiros jogos do Abel no clube, que ele é expulso, né? Se não me engano, ele sai chutando coisa, ele acaba de entrar e aí ele é expulso na sequência. Eu tô até olhando aqui enquanto a gente fala, mas para ver qual que foi esse jogo, se eu consigo achar ele fácil aqui. Mas eu lembro claramente dele sair chutando tudo. Desculpa, não entendi. Não, beleza. Você quer procurar aí? Enquanto Não, você tranquilo. procura. Se fosse rápido, eu achava aqui, mas vai ser um pouquinho complicado, então deixa quieto. Mas ele foi Tá, expulso 2 vezes contra o Palmeiras. Das 4 expulsões, metade foi contra o Palmeiras. perfeito. Enfim, as polêmicas estão aí. Eu vou repetir o que eu penso, né? Eu concordo, inclusive, com o José Boto, que acabou de falar aqui no canal. Obrigado pela preferência. É assim que falou aqui o Flipper, né? Para mim é isso. O árbitro acertou, ponto final, segue o jogo, 8 pontos de vantagem e o mais importante da coletiva é aquilo que disse o Abel e que a gente vem dizendo há algum tempo neste espaço, que o Palmeiras não pretende negociar mais, não pretende negociar agora, nesta janela, jogadores importantes. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Olha, eu quando cheguei aqui eu falei muito daquilo que era a minha função como treinador. Valorizar o futebol, valorizar o Palmeiras, o futebol brasileiro e valorizar os jogadores de Palmeiras. Desde que nós estamos a trabalhar juntos, já fizemos mais de 2 bi de vendas. É preciso arriscar, é preciso apostar nestes jogadores. Podia-te falar de outros, podia-te falar do Vitor Roque, do Vitor Reis, podia-te falar do Estevão, podia-te falar do Hendrick, podia-te falar de outros que estão seguramente nas 3 ou 4 ou 5 maiores vendas, não só do Palmeiras, mas como de futebol brasileiro, para nós podermos chegar a um determinado momento, que é o que estamos neste momento, com responsabilidade, como foi dito pela nossa Presidente ao longo deste mandato dela, com responsabilidade, para conseguir entender quais são os jogadores que podemos ou não vender em função do momento em que estamos. E eu acho que a nossa Presidente foi muito clara. Temos valorizado muitos jogadores de Palmeiras e é natural e normal que jogadores e equipas estrangeiras venham com ofertas altíssimas para poder comprar jogadores do Palmeiras. Só que neste momento os jogadores, a equipa do Palmeiras ou o time do Palmeiras tem a força e a sustentabilidade para poder dizer não. Neste momento, não. E não estou à espera de perder jogadores que sejam importantes e fundamentais para aquilo que são os nossos objetivos. É verdade que já conquistamos um título, mas lutamos por mais 3. Mas pode haver uma outra venda periférica, porque
Nós trabalhamos muito bem em cima daquilo que são as nossas vendas periféricas, porque o Palmeiras é um clube dinâmico e nós temos que entender, eu como treinador entendo isso, que é a dinâmica de um clube que gera milhões de pessoas, milhões de expectativas, mas temos responsabilidades internas também que as temos que cumprir. Portanto, não estou a contar, sinceramente, em perder nenhum dessas peças-chave, mas pagarem as cláusulas dos jogadores, aí está fora do nosso controle. Mas todos os jogadores têm cláusulas, se pagarem as cláusulas, aí não há como nós evitar, mas como te disse, faço das minhas palavras a palavra da nossa Presidente, mas também não te estou a dizer que não podemos vender, e a nossa ideia, se tiver que acontecer, serão jogadores periféricos, porque o Palmeiras precisa de ganhar títulos, o Palmeiras precisa de apostar na formação, ao contrário do que alguns dizem, que há clubes que não podem apostar na formação porque a demanda e a exigência de ganhar é muito grande dentro do clube, mas no Palmeiras não muda absolutamente nada. Não há, noutros clubes não há mais nem menos a exigência de ganhar como aqui, que vocês sabem. Ainda há um bocado o teu colega estava aqui a dizer, mesmo quando ganhamos jogos a cobrança chega, e ela faz parte. Portanto, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar focados naquilo que temos que fazer. Dentro do clube, o único que tem estatuto é o Palmeiras. Palmeiras é o único que tem estatuto, tem história, tem títulos. Todos os outros estão dentro dos clubes. Staff, funcionários, treinadores, jogadores, têm que mostrar rendimento e performance. O único que tem estatuto é o Palmeiras. Os outros têm que trabalhar muito para merecer o lugar que ocupam dentro do Palmeiras. Estou a falar de todos. Está bem? Tá bem, tá aí. Tá aí a declaração do Abel e é algo que a gente confirma aqui. Mantendo essa toada, Diego, acho que o Palmeiras tem boas condições de ganhar um título grande neste ano, né? Eu já coloco para você que o elenco tem dado, com exceção do jogo contra o Galo, o time realmente sofreu ali, mas principalmente Sousa e Maurício estão realmente fazendo bons jogos, né, cara? Então, eu não achei que o Palmeiras sofreu contra o Galo. O Palmeiras acho que perdeu nos dois erros do Carlos Miguel mesmo, assim. Eu achei que o Palmeiras não fazia uma partida ruim, cara. Particularmente, assim, acho que as três partidas do Palmeiras nessa retomada aí foram bem satisfatórias, assim. Claro, resultado por resultado, o resultado contra o Galo foi péssimo, né? Mas para mim foi muito centralizado na figura do Carlos Miguel, que falha nos dois lances. No segundo lance ele é coautor, né? Falha não é só dele. Uma falha que tem mais pessoas envolvidas. O primeiro, a falha é 100% dele. Mas o Palmeiras, pô, e essa dinâmica de jogo, essa maneira diferente de jogar, eu creio que o Palmeiras ele tá num caminho bem interessante, Massa. Eu vejo o Palmeiras num caminho bem interessante mesmo. Lá dentro do clube, compraram o barulho do Abel de não vender nenhum titular, então o Palmeiras deve terminar o ano com os mesmos atletas. Claro que o Abel falou em venda periférica, são jogadores que estão aí emprestados para outros clubes, é o caso do Naves, por exemplo. Mas há vendas dentro do elenco que poderiam até ser discutidas também. Claro que o Palmeiras quer evitar isso. O que não pode sair são os 11 titulares dele, acho que esse time que jogou ontem, talvez mais o Giai, talvez, que não podem sair. De resto, e talvez o Paulinho, mas de resto é isso aí, cara. O Palmeiras tá num bom caminho, a gente sabe que os times têm ascensão, apogeu e queda. Mesmo esse time que está jogando bem, daqui um pouquinho vai ter uma queda de rendimento. É normal que aconteça. A gente viu isso todo ano, a gente vê a mesma coisa. Mesmo o ponteiro do campeonato, ele costuma ter uma queda de 3 rodadas, 2 rodadas, 3 rodadas que, não foi esse resultado esperado, papapá. E o que faz a diferença do time campeão para os demais é fazer, antes dessa barriga que sempre dá, fazer o máximo possível de pontos e fazer mais curto possível ser esse período de queda que sempre tem. O time campeão, o time consegue fazer essas duas coisas. E o Palmeiras, esse ano, parece estar bem focado para fazer isso. Ano passado veio o apogeu, né, durante a época da Noite Mágica, né, a gente lembra. Aí quando tem a janela janela, não é janela de transferência, é a data FIFA de setembro, o Palmeiras joga aqueles jogos desfalcados, e aí cai, e aí não consegue subir de novo a tempo, tem uma queda no momento mais perigoso do ano, que é o momento de decisão da Libertadores, o momento de decisão do Brasileiro. Esse ano, o Palmeiras tem mais recurso humano, mais mão de obra, para, se caso uma parte de jogadores tenha aí uma queda de rendimento físico,
tem uma queda de rendimento técnico, mais maneiras de suprir isso, de tapar esse buraco, né? Fiz até uma anotaçãozinha aqui, ó, que o Palmeiras tem os titulares, vamos supor que seriam Carlos Miguel, Gomes, Barbosa e Murilo, Alan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez, Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. E aí, o banco, a gente tem o Maurício, vivendo um ótimo momento, o Sousa vivendo um ótimo momento, o Paulinho, que é um cara que a gente pode confiar para ser decisivo, eu acho Treinou normalmente hoje, tá? vai jogar domingo. Paulinho. E a gente tem o Felipe Anderson, que tem essas oscilações, mas ele é um cara que muitas vezes ele entra muito bem no jogo, ele tem poder de mudar o jogo, e o Arthur, né? Que é um cara que o Piquerez jogou muito bem ontem, acho que foi a melhor partida dele na volta, mas se por acaso o Piquerez tiver uma queda, você tem o Arthur para entrar, coisa que não teve no ano passado, né? O Palmeiras ano passado sofreu muito com o GFT jogando, foi bem complicado. Ainda tem o Giai, numa circunstância específica, você pode usar o Kelvin por alguns minutos espetado se o Alan cansar. Você tem como mexer com esse time, né? O time tá mais forte, né? De um modo geral. E os caras estão bem focados. Os fracassos do ano passado mexeram demais com os caras, os protestos mexeram demais com os caras, mas eles ficaram abalados por um tempo e resolveram levantar a cabeça e dar a volta por cima. E, cara, assim, a gente só sabe o futuro quando ele vira presente, né? Mas olhando para o que a gente tem de tendência, de mão de obra, é difícil imaginar o Palmeiras terminar o ano sem pelo menos um dos 3 títulos, cara. E o brasileiro é o que está mais encaminhado, porque ele depende de rendimento e depende de abertura de vantagem na tabela, e o Palmeiras está fazendo esse trabalho. Os eliminatórios, cara, é muito de momento, né? Tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil, daqui para frente, um dia ruim, um dia bom muda tudo. O brasileiro tem que ser vários dias ruins ou vários dias ruins, vários dias bons, para você definir o campeão. E o Palmeiras, até o momento, no brasileiro, teve muito mais dias bons do que os dias ruins, a tabela não mente, né? Cara, o Palmeiras perdeu 2 jogos, já virou o segundo turno. O Arsenal foi campeão da Premier League com 8 derrotas. Pois Tem é. tudo para ser uma grande campanha, o time é consistente, né? Bom, eu vou falar do meio-campo, dos volantes da parte 1 agora, e depois eu volto com o Diego para a gente estabelecer um papo sobre a mudança de estilo do Palmeiras jogar. Veja aí os volantes da parte 1 invadindo a tela. Baixa a cabeça aí, Diego. Aê, garoto. Boa! Volantes da parte 1 para vocês na tela. Volantes e componentes de motores é na parte 1. O volante no seu pesadão aí serve para evitar aquela trepidação, você fica trepidando, né? Se a sua embreagem está com problema, troca a embreagem, mas não esqueça de trocar o volante, porque é ela que vai auxiliar a sua embreagem nova ou dar vida para a sua embreagem mais usada, certo? Volantes e componentes de motores é na parte 1, link na descrição, celular no QR Code, é só baixar o catálogo, pedir, pagar e a parte 1 entrega para você, tá bom? Entrega como entrega e tem o time do Palmeiras feito, né? Diego, tem uma mudança. Cara, passe, troca de passe, triangulação, tabela. Mudou, né, cara? Eu vou te falar um negócio. Eu gosto mais. Isso é loucura, né? As pessoas vão ficar, acho que, incomodadas comigo. Eu prefiro um jogo mais direto. Eu gosto menos desse tic-toca, taca-taca aí. Mas gosto meu, ninguém tem nada com isso, certo? Eu não gosto de comer músculo, por exemplo. Eu como, músculo não, é fígado. Eu como quando tem, porque aqui em casa, quando é comida, a gente não despreza. Mas não é uma coisa que me agrada muito, né? Eu prefiro músculo. Você põe na panela de pressão, com batata, cenoura e cebola, não precisa pôr mais nada. Fica gostoso, desmancha na boca. Então, assim, do que eu tava falando, Diego? Me perdi Você aqui não gosta do pensando. Futebol de tic-tac, troca de Fiquei passe. aqui pensando na Deu fome, comida, né, me moça? Ficou perdi. falando de comida aí, pô. Deu na hora. Cara, isso é uma doença incurável. Mas, enfim, e você? Tá, você percebeu essa mudança? Eu gosto mais de futebol direto também, massa, confesso pra você. O futebol de soluções mais rápidas, só que esse futebol é insuficiente para ganhar o brasileiro, né? Porque com os adversários encostados lá atrás, né, com a bunda dentro da pequena área, muitas vezes o Palmeiras, aquele repertório do Palmeiras ficou insuficiente.
Então, por mais que eu não aprecie tanto assim esse futebol também, ele é o futebol necessário, né? Ele quando você joga com essas defesas muito fechadas, você ter um jogo de soluções mais rápidas, que depende muito do erro do adversário, de espaço nas costas. Quando não tem espaço, você jogar a partir de espaço fica muito complicado, e a gente viu o Palmeiras ano passado sofrer muito com isso, né? A reta final do Palmeiras foi muito marcada por isso, por uma falta de repertório muito grande, né? Uma deficiência de repertório. E esse time do Palmeiras, ele sabe fazer o jogo direto, porque a gente já viu esses jogadores fazerem esse jogo direto. O que faltava para eles, de fato, era saber fazer esse outro tipo de jogo. E esse tipo e saber fazer mostra como tem uma riqueza de repertório, né? O Palmeiras, ele era um samba de uma nota só, muito bem executada na maior parte do seu tempo, né? Era um samba de uma nota só, mas era que samba lindo, cara, funcionava perfeitamente, atravessava a passarela, era uma coisa linda. Só que se desafina, você não tinha outra música para colocar para ouvir. Agora o Palmeiras tem um repertório musical mais vasto. Quer ouvir um heavy metal, que é o que o Klopp defende, futebol heavy metal? Você tem. Você quer ouvir um tic-tac ali, um bolero, uma coisa mais milongueira, assim, que você leva um pouco mais de tempo? Tem também. Uma bossa nova, um negocinho mais brando ali? Tem também. Então, é muito importante você poder ter esse repertório como um todo, né? Mas mesmo nessa coisa de toque de bola, de troca de passe, jogando no 3-5-2, com o Alan de ala por um lado, o Piquerez de ala pelo outro, o Palmeiras tem um time muito intenso e muito ofensivo, no sentido de encontrar brechas nas últimas linhas, né? Eu acho que mais até do que faz parte esse jogo de aproximação dessa mudança do Palmeiras, mas mais do que isso, se vingar o 3-5-2 com o Alan de lateral direito, de ala direito, o Palmeiras passa a contar aí com praticamente cinco atacantes, né? Quando tá com a bola. Isso é muito legal, né? O Piquerez vai acabar até fechando um pouco mais do meio na segunda linha, mas ele também chega pro fundo, chega apoiando, né? Então, cara, aquele negócio só tem como saber quando terminar o campeonato, mas olhando para o papel hoje, no ano passado, por exemplo, eu também acreditava muito na conquista, mas o Palmeiras fez a maior parte do tempo um ano mediano e de repente um período de 22 jogos muito bons. Mas mesmo eu que defendia e via essa conquista, sabe quando você vê assim, pô, isso aqui tá bom, mas não me parecia ser consistente. Eu tô vendo consistência nesses caras. E para mim, um indicativo disso é estar conseguindo jogar num jogo de troca de passe. Porque a troca de passe mostra um time muito senhor das suas capacidades, entendeu? Eu sei tocar a bola aqui, eu sei entender. Mas é curioso a gente falar, né, que gosta mais de jogo direto. Eu também tenho mais essa preferência. Se tiver que escolher um dos dois, eu prefiro jogo direto. Mas é uma queixa muito grande que tinha do Palmeiras não saber tocar. E aí nos grupos de apoiadores, ontem, com 15 do primeiro tempo, e o Palmeiras jogando melhor que o Vitória, embora o Vitória estivesse razoavelmente bem também, tinha algumas pessoas no grupo, começou a ter um racha no grupo entre as pessoas que apoiam, inclusive muitas são espectadores aqui do MM também, falando assim, lá, o Palmeiras de novo, toca, 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 toca e não faz nada. Tipo, entendeu? Então sempre vai ter uma reclamação, não tem como. Vai. Vai. Eu acho que a única coisa que vai calar a boca de todo mundo, e não vai, né? Porque o palmeirense, por natureza, ele vai reclamar, não tem como. E aí eu falo palmeirense porque é a alma do torcedor que eu conheço bem, mas o torcedor de outro clube também é chato, tem outras chatices, né? Mas o palmeirense é o cara que nunca tá contente. Então ano passado é assim, só dá a bola esticada e cruza na área. Agora é toca, 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 toca. E se bobear, acho que é o mesmo cara que falava no passado que o Palmeiras só tinha. Eu acho que é o mesmo cara. Eu vou até procurar aqui. Você é apoiador que tá vendo. Você sabe que é de você que eu tô falando. Vê se você no passado não reclamou que o Palmeiras não tocava a bola. Porque eu acho que é a mesma pessoa. Não, beleza, é isso aí. Eu até já desisti. Eu presto atenção nas críticas para ver se eu tô no caminho certo, né? Para fazer reflexão. Acho que todo mundo precisa fazer reflexão sobre os temas e tal, mas é assim mesmo. Nada, no que diz respeito ao Abel Ferreira, nada vos contentarás, né? Esses caras que são descontentes, né? Nem sei se usei o tempo verbal certo, mas enfim, segue o jogo. Bora! Agora é Copa do Brasil. Se você puder, não xingue a gente, deixe o seu comentário, o seu like, o que você pensa sobre tudo isso que falamos.
Paulinho treinou normalmente, deve jogar ou deve estar à disposição para jogar domingo no Nubank Park contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Diego, um abraço, garoto. Valeu, Márcio, um abraço para você. E Copa do Brasil é time completo, né? Tem que inventar, tem Claro. tempo. Não Todo mundo tiver à esquece. disposição, vai pro jogo, não tem conversa. Sim, 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 sem dúvida. Aí, se fizer um resultado legal, aí na quarta-feira em Cuiabá, né? Dá pra, né? Vamos dar ritmo aí pro Tigrinho, hein? Tá precisando, tá fora de forma o Tigrinho, nitidamente, Flaquito também. Vamos colocar esses caras para jogar aí também, junto com o Maurício Souza, não todo mundo, senão não cabe, vai jogar com 13. Mas enfim, é isso. O MM desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, 7 da manhã, com aquele vídeo que você já está acostumado. E à tarde, final da tarde, o Dois Toques comigo e com Danilo Lavieri. Claro, você já sabe que domingo estaremos aqui com pré e pós-jogo. Domingo pré um pouquinho mais cedo, porque o mala do Massa vai ao Nubank Park depois de algum tempo. Um abraço, valeu!